E para o bem de todos e felicidade dessa professora, hoje tem aula de História do Brasil. Governo João Goulart, o último presidente do período democrático, o último presidente antes dos 21 anos de ditadura civil-militar. Conforme você pode ver, João Goulart governou de 1961, precisamente de agosto de 1961, até 1964, março de 1964, quando ele foi deposto ou quando ele saiu do governo. Ao final dessa aula você vai ver em quais condições ele largou o seu mandato. João Goulart, na verdade, era o vice desse cara aqui. Ele não foi o presidente eleito, ele foi o vice-presidente eleito no mandato à presidência do senhor Jânio Quadros, que em 25 de agosto de 61, por motivos não muito bem esclarecidos no seu bilhete à nação, ao Congresso, renunciou. Arregou, conforme você vê aqui na manchete, né, na notícia da Folha da Tarde, renunciou o presidente Jânio Quadros depois de 7 meses de governo. Conforme mandava a Constituição de 1946, que era a Constituição em vigor nesse contexto, deveria assumir o vice-presidente, aí então João Goulart. Mas onde estava João Goulart quando a notícia da renúncia de Jânio Quadros surpreendeu o Brasil? Jango estava na China, fazendo uma visita comercial. Nessa foto você vê aqui o João Goulart pegando na mão, sendo recebido pelo líder da China, da República Popular da China, senhor Mao Tse-tung. A essa altura do campeonato, Mao Tse-tung já tinha feito muita coisa pela economia da China. A China estava experimentando bons índices econômicos. Então, o João Goulart, como parte integrante até da política independente, da política externa independente do Jânio Quadros, estava lá na China tentando uma aproximação econômica, tentando fazer uma política externa independente, querendo manter contato com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo abrir possibilidades com a China. E isso significava uma posição neutra diante da Guerra Fria, né? Mas o que nos interessa agora é que Jango não está no Brasil, enquanto a coisa pegou fogo aqui com a renúncia do Jânio Quadros. Há quem diga que Jânio Quadros contava com a não aceitação do João Goulart como o sucessor dele na presidência. E então a sua renúncia não seria aceitada, né? Não seria acatada. No entanto, não foi o que aconteceu. O Congresso atacou, a nação acatou e Jango volta ao Brasil para assumir conforme a Constituição lhe dava o direito. No entanto, depois de receber a notícia lá na China, ele volta para o Brasil, mas a sua posse, né, a transformação de vice-presidente para presidente não foi das mais tranquilas. Inicialmente, o senhor Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, na ausência do vice-presidente, também, segundo a Constituição ordenava, assumiu interinamente a presidência, até que Jango fizesse a sua viagem de volta. Mas nesse meio tempo, até Jango chegar e com a presidência na mão do Ranieri, aconteceu no Brasil uma tentativa de impedimento da posse do João Goulart. Por qual motivo, Jeane? É legal que ele assuma, ele foi democraticamente eleito como vice-presidente. É direito dele assumir a presidência. Sim,
Mas o João Goulart é visto pelas forças conservadoras, pela elite brasileira, pelos militares, né? Pela UDN, que é um dos principais partidos políticos desse contexto, como Jango é visto como um continuador do Getúlio Vargas, como um populista, como um trabalhista, como um nacionalista exagerado. Então, essa galera toda vai tentar impedir a posse do Jango, a continuidade do getulismo, mesmo sendo isso fora da lei. E aí, dentro do Brasil, dois grupos se formam, né? Um grupo pró-João Goulart e um grupo contra João Goulart, contra a posse de João Goulart. No meio dos integrantes do pró-Jango estava a União Nacional dos Estudantes, a UNE, estavam os sindicatos, até por conta da proximidade de João Goulart com os sindicatos, né? Ele é um trabalhista, ele é um continuador mesmo, nesse sentido ele é, enquanto ministro do Trabalho do Getúlio Vargas no seu segundo governo, ele, para ajudar na situação problemática, na situação econômica difícil do Brasil naquele contexto, João Goulart chegou a propor o aumento de 100% do salário, lembra disso? Então ele tem uma aproximação com os sindicatos, com as forças trabalhistas, e por isso ele está tendo o apoio dessa galera agora. E também de uma galera que, independente de quem seja, se é Jango, se é Jânio Quadros, se é JK, seja lá quem for, é legal que ele assuma. Está na Constituição esse funcionamento. Renunciou o presidente, assume o vice. Então essa galera foi chamada de Rede da Legalidade, que está defendendo simplesmente o cumprimento da Constituição. Do outro lado, nós temos os setores militares e principalmente a União Democrática Nacional, o partido do Carlos Lacerda, aquele demolidor de presidentes, lembra disso? O opositor número 1, o inimigo número 1 de Getúlio Vargas, portanto, o inimigo número 1 do João Goulart, porque afinal de contas João Goulart é próximo, é continuador. Eu gosto de brincar que ele é um filho, uma cria do Getúlio Vargas. Então, se a UDN odeia o Vargas, a UDN odeia o Jango e vai tentar impedir a sua posse, e estando fora da lei. Não tire isso de vista. Quem está tentando impedir a posse de João Goulart está fora da lei. Nessa briga vão ganhar os legalistas. Jango vai assumir sim, só que a galera do contra acabou aprovando no Congresso um dispositivo, uma emendinha constitucional que facilitou a vida deles, que garantiu que eles não iam ficar tão insatisfeitos. O Jango vai assumir, mas com o poder controlado. Como assim, Jean? Ele vai ser um presidente com poder controlado? O que eles inventaram? Pois é, eles inventaram o parlamentarismo, exatamente. A partir desse momento, 1961, o Brasil deixa de ser uma república presidencialista para ser uma república parlamentarista. A solução foi essa, aprovada em Congresso, né? Emenda constitucional transformando o Brasil numa república parlamentarista. Isso significava que o João Goulart assumiria como presidente, mas o Tancredo Neves assumiria como primeiro-ministro. E como você sabe, numa república parlamentar, o presidente é um chefe que não manda, ele é um chefe de Estado, mas ele não é um chefe administrativo. Quem seria o governante mesmo? Decisões mais importantes seriam tomadas pelo primeiro-ministro. O Jango faria visitas diplomáticas, representaria o Estado do Brasil, mas ele teria poderes limitados. Repare que essa solução ficou no meio do caminho, concorda comigo? Jango não foi impedido de assumir, mas ele também não está com os poderes de uma república presidencialista. Ele está com poderes limitados.
Essa solução também previa um plebiscito para consultar o povo se eles aprovaram essa solução do parlamentarismo ou se eles estariam dispostos a voltar ao presidencialismo. Aí vem comigo. Nessa emenda já foi meio que marcado, agendado em 1965. Observe então que já no final do governo João Goulart, a população brasileira seria consultada se o parlamentarismo seria mantido ou se o presidencialismo voltaria a funcionar. Mas, depois dessa solução rápida, João Goulart pressionou o Congresso e conseguiu aprovação para o adiantamento desse plebiscito. Então, ao invés de ser jogado lá para 65, esse plebiscito foi desde 1962, no final de 1962, já está se falando em adiantar esse plebiscito. Novembro, dezembro já está falando de adiantar. A decisão para esse adiantamento sai, consegue-se fazer esse adiantamento. Então, em janeiro de 63, a população é consultada e o parlamentarismo perde. 82% dos votantes brasileiros nesse plebiscito preferiram o presidencialismo de volta. Isso significa que o João Goulart teve poderes limitados por volta de 1 ano e meio. Você fez as contas comigo? Ele assumiu em agosto de 61. Em janeiro de 63, ele já é presidente numa república presidencialista. Então, ele recuperou os seus poderes. Então, de 63 em diante, você vai perceber a atuação mais direta, mais forte, né? Mais fortalecida do João Goulart, porque, afinal de contas, a partir de 63, ele recuperou os seus plenos poderes de presidente. No ano de 62, ele não fez muita coisa. Ele apresentou propostas, fez visitas diplomáticas aos Estados Unidos, aproximou-se da União Soviética, uma coisa ou outra, mas ele não estava com poder de decisão nas mãos, o primeiro-ministro que estava, certo? Então veja, começou o governo Jango. Inicialmente um governo parlamentarista, não se esqueça disso, e ao final um governo presidencialista. Deixa eu te lembrar, trazendo aqui um breve currículo, um mini currículo do João Goulart. João Goulart não chegou na política agora, né? Não caiu de paraquedas no cargo de presidente. Nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, conterrâneo do senhor Getúlio Vargas, formado em Direito, pecuarista, cuidava dos negócios das fazendas da família. Começou sua carreira política como deputado estadual no governo Dutra, de 46 a 50. Depois passou a deputado federal no segundo governo Vargas, quando ele foi chamado para ser o ministro do Trabalho do senhor Getúlio Vargas, em 53, né? Mas não durou muito como ministro do Trabalho, deu BO, quando ele aumenta o salário bruscamente, foi despedido pelo Vargas porque não deu certo. Na próxima eleição, ele se candidata a vice-presidente do JK e vence como vice-presidente de 56 a 61. Na outra eleição, ele se candidata a vice-presidente na eleição em que o Jânio Quadros foi eleito e diante da renúncia do Jânio Quadros, conforme já dito aqui, ele vai ser empossado em agosto de 61 e vai sair da presidência em abril ou finalzinho de março de 1964. Uma carreira política construída sob os olhos, sob a guarda, sob o legado de Getúlio Vargas. Inegável. Não é à toa que o João Goulart é visto como continuador do getulismo, né? Mais que conterrâneo, ele realmente é uma cria do Getúlio Vargas. Repara que em abril de 62, esse é o João Goulart, do lado do John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos,
Eu já estou te mostrando ele desempenhando o papel de chefe de Estado, né? Como chefe de Estado, como presidente numa república parlamentar. Esse tipo de coisa é normal de se fazer. Perceba que ele se aproximando dos Estados Unidos, né? Jango já demonstra uma preocupação com a situação econômica do Brasil, então essa visita aos Estados Unidos não é à toa, é para buscar ajuda, é para estabelecer acordos comerciais, porque a inflação está alta, ele sabe que o JK deixou o Brasil com uma inflação muito alta, ele está mexendo seus pauzinhos para tentar tirar dos Estados Unidos algum tipo de ajuda, mas ao mesmo tempo, João Goulart está na onda, está na esteira, está na vibe do Jânio Quadros. Ao mesmo tempo que ele está de olho nos Estados Unidos, ele está de olho na União Soviética, tentando fazer uma política externa de independência, de neutralidade, de mais ou menos assim, não tem nada a ver com Guerra Fria, a briga é de vocês dois. Eu tô fora disso e eu quero ser amigo dos dois lados, é mais ou menos por aí. João Goulart vai pensar bem parecido com o Jânio Quadros. Em dezembro de 62, então veja, João Goulart propõe no finalzinho do seu período parlamentarista, né, quando seus poderes estão diminuídos, em dezembro de 62 ele propõe o famoso plano trienal. O que seria o plano trienal? Nos próximos 3 anos, né, 63, 64, 65, nós estabeleceremos algumas metas econômicas e nós perseguiremos essas metas. Então, o plano trienal, por se tratar dos próximos 3 anos, e algumas metas estabelecidas. Aqui eu ainda estou no período parlamentarista, mas em janeiro, conforme eu já te disse, acontece o plebiscito, o Jango recupera os seus plenos poderes, então ele vai executar o plano trienal, ok? Em dezembro de 62 é apenas uma proposta, uma ideia, uma sugestão que o primeiro-ministro poderia acatar ou não. A partir de janeiro de 63 já é o João Goulart, e aí ele vai tentar executar o plano trienal. O que propunha o plano trienal? Reduzir a inflação nos próximos 3 anos, baixar drasticamente a inflação, que estava alta, estabilizar essa inflação em 10% ao ano, manter esse crescimento em 7%. Observe nessa última meta que o João Goulart, como você preferir chamá-lo, não tirou o pé do acelerador do Brasil. Você se lembra que desde Getúlio Vargas o desenvolvimentismo está rolando. JK vem, continua o desenvolvimentismo, só tira o nacionalismo. João Goulart, quando coloca que quer manter o crescimento do Brasil em 7%, demonstra que ele também quer continuar no desenvolvimentismo. O problema é que a situação está complicada, a inflação está alta, a maré não está boa. Então, o plano trienal não foi bem sucedido. As metas estabelecidas pelo João Goulart não foram alcançadas. Veja bem, a inflação não foi tão reduzida, aliás, ela não foi reduzida. Ao invés de ser estabilizada nos míseros 10% que o Jango queria, ela foi a 80%. O crescimento, que era para ser mantido em 7%, ficou no 1%. Então, os números não foram legais. O plano trienal não pode ser considerado um sucesso. Deu ruim, fracassou. A situação não está fácil para o João Goulart. Outras cláusulas, né? Outras propostas dentro do plano trienal. Opa, quinquenal é coisa de União Soviética. Impostos proporcionais à renda. Olha o Jango sendo visto como um cara muito próximo das camadas populares. Quando ele propõe isso aqui, ele está demonstrando o quê? Estou pensando nos pobres. Quem ganha muito, paga muito. Quem ganha pouco, paga pouco. E isso seria um imposto proporcional à renda. Subsídios governamentais a alguns produtos. No meio dessa crise, o governo precisa ajudar. E aumento de algumas tarifas de serviços públicos.
É isso aí, a proposta do plano trienal, mas já contei, o plano trienal não foi bem sucedido. Já depois do plebiscito realizado, então agora João Goulart é o presidente, a decisão está na mão dele, ele manda. Enquanto presidente de uma república presidencialista, João Goulart cancelou as concessões de jazidas, de exploração de jazidas de ferro a uma empresa estadunidense, a Hanna Corporation. Isso já acende outra vez a luzinha amarela dos Estados Unidos, certo? A mesma luzinha amarela que Vargas fez eles acenderem. Quando Vargas tocou naquele assunto da remessa de lucros, você lembra disso? Cruzeiros estão produzindo dólares e tem que ser o contrário. Esse era o discurso do Vargas. Então, nós vamos limitar a remessa de lucros. Vargas não era bem visto pelo capital externo, porque ele botava regra demais. O João Goulart, como cria do Vargas, olha só, está cancelando concessões a uma empresa estadunidense. Está reatando relações com a União Soviética. O próprio Jânio Quadros já estava pensando e demonstrando uma postura favorável a esse reatamento. A essa altura do campeonato, Cuba já tinha sido invadida pelos Estados Unidos e os Estados Unidos já tinha feito seu embargo e o Jango falou que era contra as sanções econômicas a Cuba, que não deveria ter acontecido o embargo, que seria pior. Olha isso! Jango, a essa altura do campeonato, está sendo chamado de comunista, galera. Está comprando briga com empresa grande, está se aproximando da União Soviética. Uns diriam que ele está pensando na economia, e realmente essa é uma preocupação do João Goulart, recuperar o Brasil, voltar o Brasil para o trilho do desenvolvimento ou continuar no trilho do desenvolvimento. Outros vão dizer que não, João Goulart está demonstrando que ele é um comunista. E aí ele vai começar a colecionar inimigos dentro do Brasil. Não foi só isso aqui não. O mais, você já deve ter ouvido falar, o mais polêmico, o mais problemático do governo de João Goulart foi a sua proposta das reformas de base. O que seriam as reformas de base? Um conjunto de reformas propostas pelo Poder Executivo para que o Congresso votasse, né? Que passasse por uma votação e essas reformas fossem aprovadas. Nas próprias palavras do João Goulart, nesse projeto encaminhado ao Congresso, nessa mensagem encaminhada ao Congresso, você entende por que ele está chamando de reformas de base. Leia comigo um trechinho dessa mensagem ao Congresso. Os contrastes mais agudos que a sociedade brasileira apresenta na fase atual do seu desenvolvimento são de natureza estrutural. Pronto, você já entendeu. Nós temos problemas, nós temos contrastes e eles não são superficiais, eles são estruturais. Estão na nossa constituição como país, como nação, como Estado. Estão na base desse país chamado Brasil. E por causa desses problemas, a imensa maioria da nossa população é sacrificada. O que ele está dizendo, gente? Nós temos problemas no telhado do Brasil, nas paredes do Brasil, ok, mas o problema dessa infiltração está lá na base. Então nós precisamos consertar coisas estruturais, coisas lá na base. Como assim, Jeane? O que está incluso nessa reforma aí, no que ele está chamando de estrutural? A primeira, a mais polêmica, a mais problemática, a reforma agrária. A reforma educacional, a reforma fiscal, a reforma eleitoral e outras, galera, a reforma cambial, a reforma administrativa. Aqui eu vou resumir e fazer um comentário breve sobre essas 4 aqui para você sentir mais ou menos o teor das reformas de base.
Vamos começar pela mais problemática, a reforma agrária. Eu quero te lembrar primeiro que o João Goulart não é o cara que está trazendo essa novidade. Não é ele que está tocando nesse assunto agora. Nossa, mas por que ele está inventando isso agora? Não, ele não está inventando. Lembra do governo JK? Desde dos tempos JK, em que a reforma agrária está aparecendo nas discussões políticas de maneira mais insistente. As ligas camponesas, por exemplo, já estavam falando em reforma agrária na lei ou na marra. De que era necessário, eles estavam mostrando, insistindo, reivindicando a necessidade inadiável de uma reforma agrária, de uma redistribuição de terras no Brasil. Depois de ser muito jogada para frente, João Goulart resolveu encarar esse desafio. Então, no meio das suas reformas de base, ele propunha promover a democratização da terra. Ele propunha desapropriar áreas rurais inexploradas. E ele propunha o Estatuto do Trabalhador Rural, que seria estender os direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais. Sim, quando Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, elas valiam apenas para trabalhadores urbanos. Trabalhadores rurais não foram contemplados. Então, no meio da sua proposta de reforma agrária, já que ele está pensando muito no homem do campo ao propor a reforma agrária, João Goulart também está propondo que os direitos trabalhistas sejam estendidos aos trabalhadores rurais. Dentro da reforma educacional, João Goulart propunha uma maior valorização dos professores, do magistério, do ensino público em todos os níveis, básico, fundamental, superior. Propunha um combate sistemático ao analfabetismo, que se criasse uma estratégia, que se multiplicassem as estratégias, as experiências de Paulo Freire para acabar com o analfabetismo no Brasil. O Paulo Freire, nesse contexto, é um grande pedagogo que já está começando a ganhar fama e ele insiste nisso também, que é preciso combater o analfabetismo, e ele tem estratégias e metodologias para acabar com esse analfabetismo, e o João Goulart está aceitando as propostas do Paulo Freire. Vamos usar esses métodos dele e acabar com o analfabetismo. Além disso, a reforma educacional propunha também uma reforma universitária e a solução para a questão dos excedentes, que seriam aqueles alunos que ultrapassam as possibilidades de absorção das universidades, e aí por isso eles têm que passar por um vestibular. Porque eu tenho 100 alunos, mas eu tenho 50 vagas, então metade desses alunos não vão entrar. Eles são os excedentes. João Goulart pretendia arrumar uma solução, solucionar a questão dos excedentes. Dentro da reforma fiscal, promover a justiça fiscal naquela vibe lá de cobrar, de quem tem muito paga muito, quem tem pouco paga pouco, justiça fiscal, e aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. Olha ele encostando no mesmo ponto doído, no mesmo vespeiro, exatamente, que Getúlio Vargas encostou. Ele quer limitar a remessa de lucros para o exterior por parte das empresas multinacionais. A mesma coisa que Vargas fez e que talvez colaborou, talvez nada, né? Colaborou para o fim trágico do seu governo e da sua vida. Olha o João Goulart arriscando de novo. E por fim, a reforma eleitoral, quando João Goulart defendia que o direito de voto fosse estendido aos analfabetos e aos militares de baixa patente que também não podiam votar. Eu quero te lembrar que isso aqui não passou, mas hoje, na Constituição de 1988, a Constituição atual em vigor no Brasil, os analfabetos conquistaram o seu direito de voto. Então, o sonho do João Goulart
a mesmo a longo prazo, depois da sua morte, foi realizado. E a legalização do Partido Comunista, que está na ilegalidade desde 47, né? Quando Dutra colocou esse partido na ilegalidade. Nós estamos no período democrático, João Goulart entende que tem que liberar o PCB. Deu para você sentir de que se tratava, né? Esse projeto do João Goulart. O que está incluso nessas reformas de base? Insisto mais uma vez, é óbvio que a mais polêmica, a mais problemática é a reforma agrária. Até porque, esqueci de falar isso, dentro da reforma agrária aqui, esse Estatuto do Trabalhador Rural, por exemplo, foi aprovado. Isso aqui não teve problema, os direitos trabalhistas foram estendidos aos trabalhadores rurais, mas o resto não deu, não passou, ao contrário, deu ruim, né? Aqui o que eu estou te contando, ó, em 63 mesmo, o mesmo ano em que João Goulart apresenta a reforma lá, né, as suas ideias, o Estatuto do Trabalhador Rural passou em 63 e a legislação trabalhista foi estendida para o homem do campo. Consequência dessa aprovação, desemprego em massa. Porque quando o trabalhador tem que arcar com as despesas trabalhistas e pagar além do salário todos os direitos embutidos, né? Esse empregador acaba se sentindo no prejuízo, entendendo que o gasto é maior, aí ele acaba despedindo muitos dos seus empregados. E aí, por isso, a consequência foi o desemprego em massa. Em março de 64, João Goulart vai insistir no seu projeto de reforma agrária. Para ele é inadiável. Para ele, o desenvolvimentismo no Brasil passa pela reforma agrária. Sim, há quem diga isso, eu não estou sozinha nessa afirmação. Enquanto muitos vão dizer que João Goulart está se mostrando um comunista, você está vendo aqui, né? Enquanto isso vai ser visto como uma medida comunista para muitos, outros tantos vão dizer, não, por favor, ele está querendo fazer o desenvolvimento acontecer. E para que o desenvolvimento aconteça, é preciso colocar terra na mão de quem produz. Esse vai ser o argumento de outros tantos. E aí João Goulart vai insistir no projeto de reforma agrária, o Congresso vai rejeitar, você já imagina, as forças conservadoras do Congresso não vão deixar esse projeto passar. A situação começa a se complicar, porque o Congresso não aprova, mas João Goulart não desiste. Ele vai insistir nesse projeto. E aí você tem lá no Congresso essa situação. Eu tenho de um lado a Frente Parlamentar Nacionalista Radical, que está apoiando as reformas de base, composta mais ou menos por 70 parlamentares, mas eu tenho o dobro na Ação Democrática Parlamentar, composta por conservadores que são contra as reformas de base. Então eu tenho o Executivo junto com a Frente Parlamentar Nacionalista, mas não adianta, a Ação Democrática Parlamentar é a maioria. Por isso, o Executivo e o Congresso vão entrar num processo de paralisia decisória. Esse termo não é da professora Jeane, é do contexto mesmo. Se falava assim, nessa época, estamos diante de uma paralisia decisória. O Executivo não combina com o Legislativo. O Legislativo não combina com o Executivo. Eles não entram num consenso. Jango até tenta fazer uma conciliação, me ajuda, aprova esse projeto, mas não havia esse consenso, eles não chegavam num acordo. Por isso eles estão vivendo uma paralisia de decisões. Até que Jango pede ao Congresso para decretar estado de sítio, diante desse tempo em que não sai do lugar, não vai para frente, não volta, o que nós vamos fazer? Deixa eu decretar estado de sítio. O Congresso nega, claro, porque o Congresso está com medo do Jango alterar a Constituição de 46, botar essa reforma agrária lá, e eu preciso te contar que Jango vai falar sim, de que era necessário sim alterações na Constituição de 46.
Jango chegou a falar que essa Constituição apresentava limites para o desenvolvimento do Brasil. É como se ela já tivesse ultrapassada. Então ela realmente precisava de revisão. Sim, João Goulart verbalizou isso tudo que eu estou te contando. Então esse temor do Congresso e essa negação ao decreto de sítio, ao estado de sítio, faz sentido porque realmente Jango poderia fazer alterações na Constituição de 46. Só que diante da negação do Congresso e não desistindo do seu projeto, das suas reformas de base, Jango vai buscar apoio na população brasileira, no povo, nas massas populares, né? Na classe que já apoiava ele desde outros carnavais, nos trabalhadores. Ele vai começar a fazer comícios, a intenção é que esses comícios fossem feitos pelo Brasil afora, com a intenção de mostrar as propostas das reformas de base, de contar a necessidade da reforma agrária, para que o apoio popular viesse e diante desse apoio, dessa pressão popular, o Congresso cedesse. Então, no dia 13 de março de 64, eu não vou aguentar, eu já vou dar um spoiler, eu já estou no mês de março, o mês do golpe, o mês em que o Jango vai ser deposto. Então eu já estou a poucos dias da ditadura civil-militar começar, né? Continuemos. Jango então vai começar a buscar apoio popular através dessas reuniões nas ruas, nas praças, através desses comícios, para que a população apoiasse as suas reformas de base. O primeiro comício foi realizado no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64. Além do discurso de João Goulart, Brizola, um deputado nesse contexto, amigo de João Goulart, amigo de Getúlio Vargas, conterrâneo também do Rio Grande do Sul. Então o deputado Brizola estava nesse comício do dia 13 e no seu discurso acalorado, ele defendeu o fim daquela política conciliatória que o Jango estava tentando fazer. Ou seja, galera, o que é que o Brizola está falando? Chega de fazer acordo, parte para a briga. Nós não estamos chegando a lugar nenhum, nós estamos numa paralisia decisória, então chega de conciliação. Vamos fechar esse Congresso e convocar uma nova Assembleia Constituinte, porque a nossa Constituição não mais nos atende. Brizola teria falado, e mais ou menos nesse tom que eu estou falando, cheio de paixão política, e o Jango não perdeu para ele, né? Não deixou a desejar. Jango também muito apaixonado, muito empolgado, acabou concordando com isso aqui, dizendo que a Constituição realmente precisava de revisão, que nós precisamos aprovar essas reformas, e o povo ia à loucura, né? Veja aqui, mais ou menos, aqui umas fotinhas, ó. Pela carinha do Jango no comício, você tá vendo que ele não tá falando calmamente, né, galera? Vamos concordar aqui? Ele tá com a cara de bem empolgado, né? De gastando o seu latim e as suas veias e a sua paixão política. Aqui o Jango e aqui o Brizola, os dois amigos. Veja a multidão que se reuniu nesse comício do dia 13, né, de frente à Central do Brasil, próximo ao Ministério de Guerra, ao Panteão Militar, e tudo que você está vendo de vermelhinho é onde se concentrou a multidão que compareceu ao comício. Segundo estimativa do Datafolha, mais ou menos 82 mil compareceram, né? 82 mil pessoas estiveram aqui. Eu já li outras estimativas de 100, 120 mil pessoas nesse comício. Pois é, aí esse comício não vai sair barato. Esses discursos inflamados de Brizola e de João Goulart vão despertar a reação dos conservadores. Aqui mais uma fotinha do comício, veja as faixas. Exige reformas de base. Rodoviários exigem a legalidade do PCB, então estou apoiando a reforma de base, né?
Veja isso. Mais uma fotinha do comício, Jango lá atrás. Olha que interessante, gente, perceber aqui. E olha o interessante aqui, ó, a carinha do Getúlio Vargas. Veja então que quem via no Jango a continuidade do Getúlio não tá doido, não. Realmente a aproximação existe. Olha aqui nas manifestações, né? Aparece a cara do Jango e aparece a cara do senhor Getúlio Vargas. Mas, seguindo, conforme eu já tinha dito, o famoso comício lá no Rio de Janeiro, do dia 13 de março, despertou a reação conservadora. A famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade aconteceu poucos dias depois, veja bem, 13 de março, o comício do Jango no Rio de Janeiro. 19 de março, a Marcha da Família com Deus. 500.000 pessoas se manifestam em São Paulo contra a possibilidade do que já estava sendo chamado de Revolução Socialista. Quando a reforma agrária foi defendida, quando pediu-se o apoio da população para a aprovação da reforma agrária, tudo isso foi entendido como uma revolução socialista. Então você vai ter a Igreja Católica aqui participando, padres, mulheres, militares, né? A elite conservadora brasileira, as classes conservadoras vão reagir nessa Marcha da Família com Deus pela liberdade. Aqui você vê umas fotinhas, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, durou 4 horas, segundo divulgou o Correio da Manhã, na sua edição de 3 de abril de 64, então um pouquinho depois, né, porque ela aconteceu no dia 19 de março. Outra fotinha para você ver que tinha bastante gente. E aí agora, pelas faixas, você vê que realmente é a oposição do comício. Comunismo não, democracia sim. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Reformas com o Congresso. Veja bem, que sentido faz essa frase aqui, essa faixa aqui? O Jango, o Brizola não tinham dito de chamar uma nova Constituição, uma nova Assembleia Constituinte? Fechar o Congresso? Escrever uma nova Constituição? Novos deputados? Pois é, a oposição, a classe conservadora está dizendo não. Qualquer reforma que vocês quiserem fazer com o Congresso. Não fecha o Congresso não troca o Congresso não. Respeitem o Congresso. Pois é. E aí, veja bem, acompanhe as datas. Isso aqui no dia 19 de março. João Goulart está no Rio de Janeiro. Eu preciso te dar esse detalhe também. A capital já é Brasília. JK gastou horrores para levar a capital para Brasília. Mas como você sabe, tem muita coisa funcionando ainda no Rio de Janeiro. E a população do Rio de Janeiro nem se compara com a população de Brasília, né? Brasília ainda está sendo habitada, construída, né? Não no sentido arquitetônico, mas no sentido populacional, vamos dizer assim. As pessoas ainda estão indo para lá, Brasília ainda vai crescer. Então, o Jango, para ganhar popularidade, apoio para os seus projetos, acha mais interessante, mais inteligente, obviamente, ir para o Rio de Janeiro. Por isso que ele está lá fazendo o comício, né? E aí, ele continua lá, planejando outros comícios, mas a reação também está dando o que falar, não podendo deixar. Os militares começam a se organizar, começam a falar uns com os outros, nós não podemos deixar, isso aí está com cheiro de socialismo, vamos fazer alguma coisa. Os militares estão em contato uns com os outros, dizendo que eles não têm que fazer alguma coisa. É sério isso, gente. Militares em contato um com o outro, dizendo que eles precisam fazer alguma coisa porque está errado. João Goulart nós não podemos deixar o João Goulart fazer o que ele está querendo. Agora, vou mudar o slide que agora chegou a hora. Essa movimentação dos militares, essa comunicação entre os militares já está tão grande que militares mineiros saem de Minas Gerais, se dirigem ao Rio de Janeiro, onde está o João Goulart ainda,
na madrugada do dia 31 de março de 1964. Então veja bem, não bastou o contato entre os militares, não bastou. Os militares de Minas Gerais, entendendo a gravidade da situação, segundo a ótica deles, vão para o Rio de Janeiro e começa-se a criar um clima, uma possibilidade de guerra civil. Se tem militar vindo para cá para se juntar aos militares do Rio de Janeiro contra mim, o próprio João Goulart começa a entender que, opa, peraí, isso aqui pode virar uma guerra civil, inocentes podem morrer por conta de mim, não, então peraí, a minha vida está em risco, tô vazando do Rio de Janeiro e vou para Porto Alegre. Por que Jango tomou a decisão de vazar do Rio de Janeiro e ir para Porto Alegre? Lembre-se de onde ele é, do Rio Grande do Sul. Onde está a sua base de apoio? Onde está a galera principal que gosta dele? No Rio Grande do Sul. O próprio Brizola concorda com essa atitude dele ir para o Rio Grande do Sul. Até era a ideia do Brizola que se organizasse um contra-ataque vindo do Rio Grande do Sul. Olha isso. Brizola apoiava, sugeria que se fizesse um contra-ataque, né? Uma defesa do João Goulart vinda do Rio Grande do Sul. Então, se isso tivesse acontecido, pense bem, imagine. Forças militares no Rio de Janeiro reunidas. Forças militares do Rio Grande do Sul a caminho do Rio de Janeiro vai dar fight. Jango teria dito que ele preferia se ausentar, se retirar, do que causar a morte de inocentes. Ele não queria causar uma guerra civil. Por isso ele sai do Rio de Janeiro, vai para Porto Alegre, né, em busca de se proteger, porque ele sabe que a própria vida dele está em risco, e em busca de não deixar uma guerra civil acontecer. E nesse meio prazo, no dia seguinte que ele sai do Rio de Janeiro, em Brasília, declara-se vaga a presidência da República. O que significa isso? É como se lá em Brasília o Congresso estivesse dizendo o seguinte: João Goulart largou a presidência. Acreditava-se até, falou-se até que ele tinha deixado o Brasil e ele tinha ido para o Uruguai. E não podia. Um presidente não pode se ausentar do país sem um comunicado prévio, enfim. Mas era mentira. Jango ainda não tinha se retirado do Brasil. Ele realmente foi para o Uruguai, mas não antes dessa vacância aí, ó. Ele vai para o Uruguai, inclusive ele vai morrer lá, ele não vai voltar para o Brasil nunca mais. Ele vai morar, ele vai se exilar no Uruguai, mas ele vai para o Uruguai depois que a presidência já tinha sido declarada vaga. Tanto é assim, galera, que veja essa notícia. O Congresso, muito tempo depois, anulou essa sessão que derrubou o Jango em abril de 64. Abril, no dia seguinte, 31 de março, aqui já é madrugada. Em 1º de abril, lá em Brasília, declara-se a vacância da presidência, ou seja, o presidente largou, está vago o cargo de presidente. E aí o Congresso, agora, nos tempos da Comissão Nacional da Verdade, anulou essa sessão. E aí esse ato, nas palavras do Renan Calheiros, reconciliou o Brasil com a verdade, ao derrubar uma versão sabidamente ardilosa na história do país. Confirmou-se que o Jango estava em território nacional, que ele não tinha largado a presidência, portanto foi errado o que fizeram de declarar vaga a presidência da República. Jango não aceitou a ideia do Brizola, não reagiu, não organizou as suas forças militares para combater, né, os militares do Rio de Janeiro, os militares de Minas Gerais, em sua defesa. Ele não fez isso. Por isso que esse episódio que declara vaga a presidência, que depõe o João Goulart, é chamado de golpe. Olha o clima que estava no Rio de Janeiro. Clima de guerra mesmo.
tanques militares nas ruas, forças militares nas ruas. É golpe. O golpe que foi dado no dia 1º de abril de 1964. Seria temporário, seria até a situação se acalmar, até uma nova eleição ser feita. Então, daqui a pouco a normalidade vai voltar. É assim que se falava, é assim que se noticiava. No entanto, conforme você vê nessa minha provocação, nem é minha, né? Na verdade, até de um documentário com esse título, esse dia, 1º de abril de 64, durou 21 anos. E não apenas alguns meses ou até alguns poucos anos, mas não, durou mais de 2 décadas. No dia 1º de abril, Ranieri Mazzilli assumiu o poder interinamente. Por trás do Ranieri Mazzilli, que é o presidente da Câmara, né? O general Costa e Silva está organizando o Comando Supremo da Revolução, que é quem vai cuidar da política nesse contexto, né? E aí já está se anunciando a ditadura civil-militar. E a ditadura civil-militar será o próximo capítulo da história do Brasil República. O próximo tema de uma outra videoaula. Até lá!